Bom dia, queridos. Vamos hoje falar de um tema que às vezes é meio complicado, as pessoas não entendem direito. É falar sobre a morte. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma máxima teológica que diz assim: quem nasce 2 vezes morre apenas uma vez. Mas quem nasce uma única vez morre 2. É o inverso. Vamos entender isso aqui. O cristão, aquele que é cristão, ele nasce 2 vezes, porque ele nasce como pessoa física e ele nasce de novo. É um nascer de novo. Como fala o Senhor Jesus com Nicodemos. Ele nasce como cristão espiritualmente. Então ele morre apenas uma vez. Qual é a morte dele? É a morte física, a morte do corpo. Então, aqui nós temos o duplo nascimento. O cristão nasce biologicamente. O primeiro nascimento é o nascimento físico, o nascimento do corpo, que a gente nasce quando bebê e cresce. E depois, quando somos chamados, convertidos pelo Senhor, passamos pela regeneração, ou por um novo nascimento em Cristo. Então, esse é o segundo nascimento. É uma ressurreição espiritual. Aí vamos ver a única morte. Então, esse cristão, ele vai enfrentar apenas a morte física, uma vez só. Apenas a morte física. No entanto, o seu espírito vai imediatamente para os céus. E na segunda vinda do Senhor Jesus, ele ressuscitará corporalmente. Aí ele vai ter um novo corpo, ele vai ressuscitar, novo corpo não, ele vai ressuscitar e vai receber o seu corpo de volta. E depois ser glorificado, naturalmente. Então, qual é a promessa? Como ele já foi ressuscitado espiritualmente por Cristo, ele nasceu de novo, ele morreu em Cristo, o homem velho morreu e ele foi ressuscitado em Cristo, a segunda morte, que é a condenação eterna, não tem nenhum poder sobre ele. A condenação eterna é chamada a segunda morte. Como diz em Apocalipse 20, versículo 14. Fala assim: então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que não são crentes, não são cristãos, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E eles experimentam a segunda morte. Tá? Até aqui. Agora vamos ver como acontece com aquele que não é crente, não é cristão. Tá? O cristão, ele nasce como pessoa, ele nasce em Cristo, é o novo nascimento, e por isso ele só morre a morte física, porque depois ele vai viver eternamente com Cristo, ele não morre mais, ele não passa pela segunda morte, que é a separação de Deus. Agora, aquele que não crê, não é um cristão. Ele nasce uma vez só e morre 2 vezes. Ele nasce fisicamente como uma pessoa, né? Nasce como bebê e cresce,
como uma pessoa. Esse é o único nascimento dele. Ele não nasce em Cristo, ele não nasceu de novo como os cristãos. Então ele só nasce da forma biológica, no físico. E como ele rejeita Jesus, ele rejeita esse novo nascimento, ele não tem uma vida com Cristo. Então, o que acontece com ele? As duas mortes. Mas que duas mortes? Aí, um irmão me falou, não, mas o livro de Hebreus diz que o homem só pode morrer uma vez. Mas eu não estou falando de morte física, tá? As duas mortes são as seguintes. A primeira é física. É a única morte física que todo mundo vai passar por ela. Então ele passa, que não é cristão, hoje que o Senhor Jesus ainda não voltou, quem não é cristão, ele morre fisicamente e ele vai ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar. Ele morre, o corpo dele vai para o pó e ele vai ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar, assim como os cristãos também vão ressuscitar. Só que há uma diferença. Como o nome dele não está escrito no livro da vida, lembra? Que todos irão para o lago de fogo, menos aqueles cujo nome estão no livro da vida. Como o nome dele não está no livro da vida, porque ele não creu em Cristo, ele não nasceu de novo. Como o nome dele não está lá, ele passará pela segunda morte. Que morte é essa? Lago de fogo. Então, ele morre, vira pó, o corpo vira pó. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar e ele vai para o juízo, né, para o julgamento, e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. É uma morte espiritual que significa a separação eterna de Deus. Jamais terão chance de chegar perto de Deus. Essa é a segunda morte. E aí podemos falar também de ressurreição. Quando uma pessoa morre, o seu espírito volta para Deus, né? E o seu corpo, que foi feito do pó, voltará ao pó, até o dia do Senhor Jesus voltar. E quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. Todos, cristãos ou não cristãos, todos ressuscitarão. Terão seus corpos unidos ao seu espírito. Sairão dos túmulos e os corpos se unirão ao espírito. O que acontece então? Aí vem o juízo. E a Bíblia diz que não existe uma reencarnação. E como diz Hebreus, diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então ele morre fisicamente. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ressuscitar e vai para o juízo. E no juízo, uma vez que o nome dele não está no livro da vida, que ele não aceitou o Senhor Jesus, o que acontece com ele? Ele vai ser lançado no lago de fogo, que diz a palavra em Apocalipse 20, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus, certo? Então, é isso. Romanos 5, 12b diz assim: e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, todos pecaram. A partir do momento da queda, todas as pessoas pecaram.
e precisam da salvação, né? Então a morte veio por conta do pecado. Então, o vocabulário, a palavra morte, significa o quê? Separação. E a palavra de Deus, ela fala exatamente de 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a segunda morte, que é chamada de morte eterna, porque ela é para sempre, a morte eterna. A morte espiritual ocorreu quando? Na queda dos nossos pais. Adão e Eva viviam ali com Deus, eles tinham comunhão com Deus. A partir do momento que eles pecaram, ali iniciou-se essa morte espiritual. Eles se separaram de Deus. Eles não podiam mais estar com Deus, porque Deus é santo e não podia admiti-los como pecador na presença deles. Então ali ocorreu a morte espiritual. E essa morte ficou para sempre, para todos os que pecam. Mas há uma condição de retorno dessa situação, que é aquele que crê no Senhor Jesus. Ele nasce de novo e ele retorna ao convívio com Deus, né? Ele pode conviver com Deus novamente. Então, Adão e Eva, naquela época, Deus era o seu deleite. Agora o homem tem medo e se esconde de Deus desde aquela época. Antes da queda, era Deus, o Todo-Poderoso, só havia Ele. Eles conversavam todas as tardes no jardim. Mas depois da queda, houve a morte espiritual e depois a morte física. O que é a morte física? É a separação da alma do corpo, o espírito e o corpo. Eles se separam, o corpo vai para o pó e o espírito ou vai para Deus ou vai para o inferno, dependendo de como ele viveu e aquilo que ele creu. Nós vemos Rico e Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, que quer dizer junto de Deus, ali no meio de Deus, no reino de Deus. E o rico foi para o inferno, foi para o Hades, e outras palavras que conhecemos como inferno. O espírito dele, o corpo não, o corpo virou pó. E quando, vamos supor, foi verdade, o rico existiu, foi uma parábola que o Senhor Jesus contou, mas será que foi verdade? Porque ele deu o nome a Lázaro. Então, quando o Senhor Jesus voltar, se eles existiram, ambos vão ressuscitar, tanto Lázaro quanto o rico. E aí depois virá o juízo. Como Lázaro creu no Senhor Jesus, o nome dele está escrito no livro da vida, ele vai direto para o lugar que ele foi destinado pelo próprio Senhor Jesus. Vinde benditos, meu Pai. Agora, o rico que não creu, esse vai para o juízo. E do juízo, como o nome dele não está no livro da vida, ele vai para o lago de fogo. O que significa o lago de fogo? É a separação dessa pessoa inteira, não é mais o espírito e o corpo, é a pessoa inteira, reconstituída, ressurreta, não com corpo glorioso, mas ressurreta, porque com corpo glorioso apenas os que estão em Cristo. Mas ele será ressurreto, mas como não creu em Cristo, ele irá para o lago de fogo. E essa morte será eterna.
é irreversível. Esse caminho do lago de fogo não pode ser reversível, não volta atrás, não há outro caminho. O nome dele está no lago de fogo, ou não está no livro da vida, então ele vai para o lago de fogo, que é a segunda morte, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus, e não há mais nenhuma chance de reconciliar com Deus. Hoje, aqueles que não creem, os ímpios, eles têm uma chance de se reconciliar com Deus. Qual é a chance? É Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, ele volta, ele se reconcilia com Deus. Mas, depois do juízo, não haverá mais nenhuma chance. Ele vai ao juízo final, ressurreto, corpo e espírito unidos, uma pessoa ressurreta, sem corpo glorificado, uma pessoa ressurreta para ser julgada e lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Estará para sempre separado de Deus, enquanto que aqueles que morrem no Senhor Jesus serão levados para a presença dele para viver eternamente com ele. Portanto, por isso nós devemos falar do Evangelho, para que essas pessoas que estão perdidas, que elas consigam se reconciliar com Deus, para não ir para esse lugar, para não ter esse destino. Não serem banidos definitivamente da face de Deus, indo para trevas, onde jamais a sua condição vai ser mudada. Jamais, será para sempre. Amém, irmãos? Então é isso, vamos falar do Evangelho, porque muitas pessoas dependem disso. Amém? Até o próximo vídeo.